senhor fala que, inclusive, no governo Biden isso acontecia, de os imigrantes ilegais que estão sendo deportados viajarem algemados, até acorrentados. O fato é que eles desembarcaram do avião em território brasileiro algemados. Isso pode? Na verdade, assim, a primeira questão que eu acho que nós temos que levantar aqui é que nós não temos todas as informações de como exatamente ocorreu. Então, em alguns casos, eu tenho que suspender o juízo para não evitar qualquer incongruência, né? Mas quando o avião, e é justamente essa característica, talvez, deste evento que tenha modificado a resposta ou a reação. Porque aqueles outros eventos, as aeronaves partiram dos Estados Unidos, adotando o protocolo das algemas, chegaram no destino final e quando desembarcaram, muito provavelmente já estavam sem as algemas. Agora, se essas pessoas realmente saíram do avião em território brasileiro com as algemas, o Brasil teria ali, como capacidade soberana, o sentido de regular. Não, nós queremos tratar os brasileiros dessa forma, né? Só que nós temos que entender o processo todo, desde o início do protocolo, entendo que os americanos, ou a ICE, que é a instituição que faz a regulamentação desse processo de deportação, tenha pensado que o protocolo fosse funcionar até o destino final, que seria Confins, Minas Gerais, ou seja, que eles fossem algemados até lá, justamente para não ter este risco, que é um risco calculado. Mas agora, quando ele entra no território brasileiro, as pessoas pisam no solo brasileiro, o Brasil tem sim essa condição soberana de regular esse processo. Pode fazer isso fazendo estardalhaços ou pode fazer isso com inteligência diplomática, que é o que esse estardalhaço que o senhor, imagino que o senhor é crítico, né, com o que tenha sido feito. Já vamos entrar mais nesse detalhamento, mas para fechar essa questão de algemas ou até correntes, professor Gustavo, a sua avaliação sobre esse caso específico desses brasileiros que chegaram aí na sexta-feira. Bom, o que se tem sobre isso, temos informações até o momento, né? Nós temos acordos informais entre o governo brasileiro e o governo estadunidense relacionado a isso, provocados inicialmente lá, à época do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, com Michel Temer, sendo retomado em 2021, não no sentido de um acordo bilateral entre países, tentando chegar em um certo ajuste em relação a esse tipo de situação, levando em consideração a desnecessidade de algemas, a não ser quando se revele aí um perigo iminente. Seria esse mais ou menos o acerto não formal do ponto de vista do direito internacional, não é um acordo bilateral entre os países. Enfim, e talvez aí a minha perspectiva, né, nesse contexto de, por mais que nós possamos sim afirmar um número imenso de deportações do governo Obama, um número grandioso de deportações também do governo Biden, se acirra um pouco mais essa discussão exatamente em virtude de isso ser diretamente uma plataforma de campanha do governo Trump, né? É claro que também tem uma tentativa de uma demonstração de forças, de aquilo que foi prometido ser encampado diretamente de forma imediata, e me parece, tento analisar isso também ao tempo do contexto brasileiro, como aconteceu, essa esgrima de narrativas, poderíamos dizer dessa forma. É claro que quando nós temos um chefe de Estado, um chefe da nação, estabelecendo uma ideia diretamente afrontiva em relação à imigração, é claro que isso acaba repercutindo na forma como os agentes de Estado atuam. Então me parece que, por mais que tenhamos esse primeiro exemplo, onde talvez pode ter sido acontecido em virtude dessa necessidade, em virtude de um problema no voo, né? Mas os relatos de violência, os relatos aí de privação de água, tenham sido também um reflexo que pode fazer um certo diferencial da política migratória que está sendo construída no atual momento, em comparação com o governo de Obama e também de Joe Biden. Tá, mas teve ilegalidade na sua visão, professor, da algema e corrente em território brasileiro? Na minha perspectiva, exatamente sim, pelo contexto, o professor Ciara comentou, um contexto de que, no âmbito da soberania nacional, a soberania do Estado brasileiro, isso afrontaria uma série de prerrogativas da Constituição Federal, também da dignidade da pessoa humana, elementos nesse sentido, além desse horizonte de nós pensarmos que não seria plenamente justificável que 88 pessoas estariam na iminência de trazer aí algum tipo de risco à integridade física dos demais, ou até mesmo um risco à soberania dos Estados Unidos. Então, me parece que
que, por mais que não exista um acordo formal do ponto de vista do direito internacional nesse âmbito, isso viola tanto os parâmetros que foram acordados entre eles e tanto isso e acaba gerando essa iniciativa de Itamaraty, essa iniciativa do Estado brasileiro de optar por uma via diplomática, né, diferente do tom encampado pelo Gustavo Petro na Colômbia, de tentar fazer uma afronta direta ao governo Trump e também recuar em seguida, exatamente porque nessa queda de braço a gente sabe que não teria condições a Colômbia de levar muito adiante essa discussão. Parece sábia, até o momento, a articulação feita pelo Itamaraty e pelo Estado brasileiro.